Senhor povo de Deus, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, e o tema de hoje é um tema bem polêmico. É o seguinte: haverá tristeza no céu? Quem não receber o galardão no tribunal de Cristo, ou receber menos do que os demais, ficará triste? Recentemente nas redes sociais, o pastor Eliseu Rodrigues, ele em uma ministração falou que sim, que haverá tristeza no céu. E ele citou Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que diz: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." E ele disse que esse versículo refere-se ao milênio, e disse ele que no milênio é que não haverá tristeza. Então, vamos ver, à luz da Bíblia, se o pastor Eliseu está certo ou não. Desde já eu quero falar da minha admiração pelo pastor Eliseu Rodrigues, né? Já assisti algumas mensagens dele e ele tem uma mensagem boa, é um pregador, né, dedicado da palavra de Deus, isso é incontestável, mas eu que não sou conhecido como ele é, com toda a humildade, eu sou um estudante, né, de escatologia já há alguns anos, e a expressão que ele usou, né, o que ele falou nessa pregação referente a esse assunto, infelizmente ele foi muito infeliz no meu ponto de vista. Alguns estudiosos já falaram sobre essa temática, né, e já se declararam contra a posição do pastor Eliseu, outros a favor, mas eu vou dar o meu parecer à luz da Bíblia, dentro do meu pouco conhecimento e dos anos em que eu estudo escatologia. Sou mestre e bacharel em teologia pela misericórdia de Deus e sou um estudante, né, contínuo da escatologia bíblica. É um assunto que eu gosto muito. Então veja só, quando nós lemos a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 18, Paulo começa dizendo que não quer que os irmãos, a igreja, sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, a respeito dos que morreram em Cristo, para que não vos entristeçai como os demais que não têm esperança. Quando uma pessoa morre no mundo, a família, quando amava muito aquela pessoa, se entristece a um ponto extremo, até alguém quer morrer, às vezes, porque não tem uma esperança, não sabe para onde a pessoa foi, né, não crê na vida eterna, acredita que tudo se acabou naquele momento. Já quando se fala da igreja, né, nós não podemos ser ignorantes. Nós temos respostas bíblicas para saber aonde vai a pessoa que morre em Cristo e aonde vai a pessoa que morre sem Cristo. Então, quando morre com Cristo, a gente sabe para onde vai. A gente sabe também como vai ser a condição que vai estar as pessoas que morreram com Cristo. Quando nós estudamos a escatologia bíblica a respeito desse assunto, a gente tem, na minha opinião, uma visão muito clara, né? Paulo deixa claro que a igreja não deve ser ignorante a respeito dos que morreram, né? Principalmente em Cristo, né? E Paulo até destaca no versículo 18 do capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses, que nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Ou seja, morreu alguém da família de um irmão que servia a Deus, nós podemos consolar estas pessoas, deixando claro à luz da Bíblia que aquele que morreu em Cristo está bem, está feliz, está alegre, está com Jesus, está no paraíso, aguardando o momento do arrebatamento da igreja. Outra coisa interessante, que é uma pergunta que foi feita aqui no início, mas antes de retomar essa interrogação, eu quero pedir para você que não é inscrito ainda, para que você se inscreva aqui embaixo no canal, né? Clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like, é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e repasse para mais pessoas. Também compartilhe esse conteúdo com mais vidas, para que mais pessoas sejam alcançadas. Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito desse assunto. Esse canal é um canal democrático, você pode discordar, é claro que de forma respeitosa. Você tem todo o direito de discordar ou de concordar, acrescentar alguma coisa
a tudo que for falado aqui. Então, a segunda pergunta é o seguinte: depois do arrebatamento da igreja, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Assim que a igreja é arrebatada, ela vai para o tribunal de Cristo. E aí, vai haver tristeza no tribunal de Cristo? Porque a Bíblia diz, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 14, versículo 10, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Em 2 Coríntios 5,10 diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então a igreja foi arrebatada, vamos para o tribunal de Cristo para sermos julgados, né? Não para salvação ou condenação, mas é um julgamento de obras. Então todos que vão para o tribunal de Cristo já estão salvos, é a igreja arrebatada. Ali só serão julgadas as nossas obras que vão passar pelo fogo, segundo a Bíblia. Então, o próprio apóstolo Paulo disse que plantou, né, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento, falando a respeito dessa questão da plantação, da semeadura, do trabalhar para Deus, e depois ele destaca, né, a respeito do que irá acontecer ali no tribunal de Cristo, quando ele diz o seguinte, aqui mais especificamente, Paulo se expressa da seguinte maneira: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aí quando nós vemos aqui para o versículo de número 12, está escrito: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, 13, a obra de cada um se manifestará na verdade e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. No 14 diz, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então Paulo deixa claro aqui nesse texto que acabamos de ler. Esses textos que acabei de citar está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 6 ao 15, você pode ler aí e conferir o que vai acontecer no tribunal de Cristo. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, versículo 12, está escrito: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 10, 41, 42, diz: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Então, a verdade é que Deus é um Deus de recompensa, né? Aqueles que trabalham e fazem algo para Ele são recompensados. É o que a Bíblia chega a dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 5, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu ver aqui o texto para ler exatamente da forma que está nas Escrituras. Hebreus capítulo 11 e no versículo de número 5. Não é o versículo 5. Deixa eu ver aqui qual é o texto de Hebreus. Capítulo 11, versículo 6. Então, em Hebreus 11, 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus é um Deus de recompensa, que galardoa aqueles que o buscam. Agora, a pergunta é essa: as pessoas que não receberem galardão ou receberem menos vão ficar tristes, os outros felizes e eles tristes? Para responder às duas interrogações, se no céu vai ter tristeza ou não, se as pessoas que estiverem no tribunal de Cristo que não receberem galardão ficarão tristes ou não, a gente vai para um texto bíblico, né, que vai esclarecer de forma bem clara na minha visão, vai deixar bem claro na minha visão
que é 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 58. Eu não vou ler tudo, mas você vai acompanhar aí na sua casa. E eu quero ler só o 51 e depois mais alguns textos para que você venha ter a clareza que eu quero lhe passar. No 51 diz assim, ó: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Porque no momento do arrebatamento, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então vai ter muita gente viva na hora do arrebatamento que não vai morrer, que não vai ver a morte, não vai ser arrebatado. Então a terra vai ter que dar conta dos corpos, esses corpos voltarão às suas almas e espíritos, esses corpos serão transformados, corpos corruptíveis serão agora transformados em corpos incorruptíveis. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e teremos também os nossos corpos transformados em corpos incorruptíveis. É o que diz aqui, por exemplo, o versículo 53 de 1 Coríntios 15. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O 54 diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, a resposta para essas interrogações e as afirmações até mesmo do pastor Eliseu é simples. A questão não é em si o lugar onde estaremos, se vai haver tristeza ou não. A questão é o estado em que vamos estar. Então, pense comigo, a partir do momento que a igreja for arrebatada, os nossos corpos estarão transformados, semelhante ao corpo de Jesus, ou semelhantes ao corpo de Jesus. São esses corpos que eram antes imperfeitos, agora estarão perfeitos. Que eram antes corruptíveis, agora estarão incorruptíveis. Então, a partir do arrebatamento da igreja, a igreja não terá mais tristeza, não terá mais choro, não terá mais angústia. Não é o local em si simplesmente, é a forma, é a glorificação que o nosso corpo já vai estar. Nós não vamos estar mais como estamos hoje, não vamos sentir o que sentimos hoje. Então, o que as pessoas precisam entender é que, diferente da terra e do estado em que estamos hoje físico, nós vamos entrar em uma nova dimensão, em uma dimensão espiritual. Então, nessa dimensão, com esses corpos transformados, é que a tristeza não vai nos alcançar. Então, não vai haver tristeza, não vai ter esse negócio de porque fulano recebeu mais galardão do que eu vou ficar triste, eu queria mais galardão. Não, eu estou salvo, eu já fui salvo, eu já estou na presença de Jesus. Não tem como ficar triste, não tem como sentir inveja do outro. As pessoas estão olhando para as coisas dos céus espirituais com o olhar humano, com a visão humana, e por isso fazem essa confusão toda. Aí veja só o que é que as pessoas estão se apegando a textos, por exemplo, que falam dos mártires que estão debaixo do trono de Deus, que é justamente onde fica o paraíso, clamando por vingança, por justiça, e dizem que esses mártires estão tristes, mas em momento nenhum a Bíblia fala isso. Está em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim, ó: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, essas almas aqui que estão embaixo do trono, que são mártires da igreja, que foram assassinados por amor à palavra de Deus, eles estão clamando por vingança. Eles não estão tristes, eles não estão amargurados. Não há um relato bíblico aqui de tristeza. Então as pessoas pegam esse texto isolado para dizer que eles estão tristes ali. Não tem como estar tristes. Não tem, eles estão no paraíso.
Eles estão ali guardados em um ambiente que não há tristeza, apesar de não terem sido ainda arrebatados. Eu entendo que eles não estão tristes ali. E depois, quando houver o arrebatamento, eles saem de lá e terão os seus corpos glorificados, serão arrebatados juntamente com nós que estivermos vivos. Aí é que não vai ter tristeza, independente do lugar onde estiver. Então, o pastor Eliseu dizer que no milênio é que não vai haver tristeza, aí sim é uma heresia, porque no milênio só não vai haver tristeza para a igreja que estará lá reinando com Cristo com o corpo glorificado. Mas os demais que estarão com corpos corruptíveis, eles vão ter tristeza sim. Apesar de Jesus estar reinando, apesar de ser um milênio de paz, de longevidade, as pessoas vão viver muitos mais anos, como era antigamente lá no passado, 400, 500, 600 anos ou até mais. Apesar da ferocidade dos animais fugir, apesar do conhecimento amplo da palavra de Deus que vai haver, mas ali ainda haverá oportunidade para as pessoas seguirem a Jesus ou não. Muita gente não vai. Mesmo vendo tudo isso, né, mesmo vendo o reinado de Cristo em sua perfeição no milênio, pessoas vão negar Jesus e depois de 1000 anos o diabo vai ser solto para enganar as nações, né, e guerrear contra a igreja de Cristo mais uma vez. E muitos serão enganados por ele. E aí é quando os anjos, Jesus vai destruir de uma vez por todas Satanás, jogando ele dentro do lago de fogo e enxofre. Aí acabou, não tem mais para onde o diabo sair com os seus demônios. Então veja, em Apocalipse 7, 9 ao 17, por exemplo, vai mostrar o clamor, né, deles, mais uma vez, por justiça, mas não indica novamente nenhum sentimento de tristeza. Não, eles estão com grande voz dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro, né? Então eles vão aqui, quando você vê, por exemplo, o versículo 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, toda a lágrima. Então chegou ali, não vai haver mais tristeza, Deus já estará limpando, ou já limpou dos olhos dele toda a lágrima. Eles estão com Jesus. Não vai haver tristeza no céu. Não vai haver tristeza no tribunal de Cristo. Não vai haver tristeza para a igreja glorificada que estará no milênio. E assim, por fim, conforme Apocalipse 21, aí já vai falar de novos céus e nova terra. Aí sim é que não vai haver tristeza, porque todos ali estarão com os corpos glorificados, e se trata de todos os salvos de todos os tempos que estarão eternamente com Jesus. E nós cremos que céu e terra serão uma só grei, e vai ser só alegria para a glória e honra do nome de Jesus. Eu espero que você possa ter tirado as suas dúvidas mediante essa polêmica, né, sobre se vai ou não haver tristeza no céu e no tribunal de Cristo. E eu, dentro do meu pouco conhecimento, eu afirmo que não haverá tristeza, porque nós estaremos com os corpos glorificados. A partir desse momento não haverá mais tristeza, nem dor, nem clamor, nem pranto. Mas a gente vai lembrar das coisas, que é outra pergunta muito comum. Vamos lembrar de tudo. Mas até as lembranças, que podemos chamar de ruins, não vai nos afetar no corpo glorificado. Se fosse aqui, agora, essas lembranças nos afetariam com esse corpo corruptível. Mas com corpos incorruptíveis, essa lembrança não vai nos afetar a ponto de nos deixar tristes, porque estaremos com os corpos glorificados. Espero que você possa ter compreendido, entendido. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre aí no nosso site, www.institutochamavivua.site, né? Sempre estamos divulgando vários estudos, né? Esboços de pregação e muita coisa boa para você. Nós temos lá também cursos teológicos que vão poder agregar no seu conhecimento, como o curso de homilética, de hermenêutica, o curso pregador de qualidade, o curso
de hermenêutica que você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e muito mais para você. Então acesse www.institutochamaviva.site. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família em nome de Jesus.